A música maravilhosa e clássica de Evaldo Braga, a interpretação única de Aguinaldo Timóteo. Pessoal, tem aquela coisa que todo mundo quando morre vira santo, né? Isso é uma hipocrisia das maiores da humanidade, porque quando você não valoriza a pessoa em vida, não vai ser depois que ela partiu que você vai fazer alguma coisa boa com relação a ela. Mas lógico, diz a nossa tradição ocidental que falar mal de pessoas que já se foram é uma covardia, né? É uma falta de educação. Mas não cumprindo nenhum ritual de formalidade de um lado, nenhum ritual de formalidade do outro, eu posso afirmar com toda certeza que Aguinaldo Timóteo tratava-se de um artista maiúsculo, de um artista grandioso. Ele reunia uma das características mais difíceis de um ser humano. É como se fosse um avô ignorante. Ele não era uma pessoa fácil, não era calmo, ele era um cara temperamental, mas ao mesmo tempo ele era humilde. Como assim? Você pode pensar, ou a pessoa é arrogante ou a pessoa é humilde. Mas o Aguinaldo, ele era um meio termo disso. Ele era um cara acessível, popular, humilde, mas ao mesmo tempo ele era convencido. Ele tinha uma autoestima muito alta. Ele não permitia que ninguém mexesse com a sua imagem nem falasse nada dele. Então o Aguinaldo é uma mistura muito rara de pessoas que são acessíveis e humildes e ao mesmo tempo tem uma certa soberba, justificada pelo seu grande talento e pela sua popularidade. Eu tive várias oportunidades de conversar com o Aguinaldo, mas eu quero contar aqui uma história que repercutiu bastante até em grupos de WhatsApp assim que se soube aqui no Maranhão que o Aguinaldo Timóteo morreu. Aguinaldo Timóteo teve um problema seríssimo de AVC no ano de 2019 para 2020. Ficou meses internado, primeiro na Bahia, logo depois no estado de São Paulo. Aguinaldo, aquele momento, era dado como certo que ele morreria. E a sua família fez o quê? Dividiu todos os bens, vendeu os carros conversíveis. A sua filha de criação, que à época tinha 13 anos, foi expulsa de casa, deixaram de pagar a prestação do colégio dela, e Aguinaldo Timóteo teve seus bens divididos em vida. E após aquele problema terrível, cerebral, né, conhecido como derrame popularmente, ele voltou, se recuperou, retomou a consciência, muitos quilos mais magro, dezenas de quilos mais magro, e simplesmente voltou e fez justiça dentro da própria casa. Então, espiritualmente, eu tô até aqui com o pai Tabajara, que gentilmente veio aqui. Eu posso dizer, pai Tabajara, isso eu estou chutando, tá? É uma coisa que eu não tenho a visão completa. Mas o Aguinaldo me parece que viveu esse meio tempo só pra fazer justiça dentro da própria casa. Diante de tanta coisa que aconteceu, tanta sacanagem, tanto roubo que aconteceu dentro da casa do Aguinaldo. Então ele teve esse período de sobrevida só pra fazer justiça e organizar as coisas antes de partir definitivamente. Que partiu agora, infelizmente, por causa da Covid. Ninguém esperava, eu achava que ele ia sobreviver, até porque ele foi pro hospital por vontade própria. Ele não foi na emergência, ele foi se internar porque ele estava temendo cuidado. Já tinha se vacinado da primeira, da segunda dose e infelizmente morreu. Pai Tabajara, é possível que isso tenha acontecido? Bom dia! Bom dia, Danilo. É sempre um prazer estar aqui fazendo parte desse programa Pra Cima, né? E falando de um tema muito importante, você no começo falou que ele era uma pessoa muito temperamental. Exatamente. Né? Era um cara agradável, eu conheci também pessoalmente, era um cara agradável, acessível, mas uma pessoa truculenta, conhecida. Era bicho bruto, é isso aí. Conhecido pela personalidade fortíssima, né? Exatamente. É um cara que não levava uma desaforo pra casa, era muito engraçado. Eu assisti um show dele aqui em São Luís, não me lembro bem aonde, me recordo, aonde ele teve um problema com aquele outro cantor, o Nelson Nedes. Olha só a confusão que deu, porque todos os dois eram muito bons. E nenhum admitia que o outro era melhor, um negócio e travaram aquela confusão, né? Vai, Tabajara. Então, você me fez uma pergunta muito interessante, porque talvez aquilo ali, isso pode acontecer sim, né? Até para que você veja quem são seus verdadeiros amigos, quem está ali por você porque gosta de você, ou é pela questão financeira. Então, eu acredito que ele teve essa chance. Eu acredito de sim. fazer justiça dentro de casa, Eu né? acredito sim que ele teve essa chance. Por algum motivo, ele precisava passar por isso, ele precisava ver. Por algum motivo, cada um de nós, Danilo, a gente veio na Terra para alguma coisa. Cada um de nós tem uma definição na vida.
na vida e a definição na morte. Então nós temos o porquê de tudo. Então eu acredito que em virtude de todo esse trabalho dele, desse trabalho bonito, né? Essa mensagem que ele trazia, o respeito que ele tinha pelos idosos, ou seja, pela própria mãe, né? Ele cantava a mãe dele. Né? Com certeza. Então eu acredito que por algum motivo foi necessário o astral superior, né? Foi necessário que o astral superior mostrasse isso para eles, verdadeiros amigos, e trouxe ele de volta assim, por que não? Né? Pois é, e nesse tempo ele organizou a casa dele completa. E aí, gente, ele foi se internar por vontade própria, disse: não, tô preocupado com essa doença, eu quero ir pro hospital para ser acompanhado por médicos. E infelizmente precisou ser entubado e acabou falecendo. Então, o Aguinaldo tem muitas histórias. A história principal que a gente pode dizer é que ele foi servente de pedreiro, ele foi motorista da Ângela Maria, e aí a Ângela falou o seguinte pra ele, isso ele tem numa entrevista que inclusive eu vou colocar hoje no meu programa de televisão, falando sobre o Aguinaldo. O Aguinaldo disse assim: muita gente fala que a Ângela Maria ajudou muito na minha carreira, mas não é verdade. Quem ajudou na carreira foi eu mesmo, Aguinaldo Timóteo. E também um radialista de São Paulo, na época do Rio de Janeiro, que tocava a minha música e que pediu pra que eu fizesse um cover de The House of Rising Sun, que é a Casa do Sol Nascente, que ele acabou gravando tempos depois. E o que aconteceu, pai Tabajara? Olha como a vida é maluca. Ele virou motorista da Ângela Maria, que era uma cantora, e ele cantava lá. Aí ele disse: meu filho, você canta melhor que Renato Guimarães, que era o cara que estava estourado na época com aquela música Poema. Então aí o Aguinaldo seguiu sua carreira e tal. Tem uma passagem também curiosa do Aguinaldo, que pouca gente sabe. O Roberto Carlos, ele não tinha coragem de escrever uma música sobre a Nice, que era uma das suas namoradas, porque o Roberto Carlos tinha um jeito turrão também, era uma pessoa difícil de conviver e tal. E aí o Roberto Carlos não queria passar essa imagem pro público dele, pai Tabajara. E sabe o que o Roberto Carlos fazia? Ele escrevia as músicas pro Aguinaldo Timóteo, pro Aguinaldo gravar, mas não dizer que foi o próprio Roberto que escreveu, que fez, né? Ele não cantava as músicas que ele escrevia. Roberto sempre gravou muita coisa de outros compositores, mas algumas músicas que ele escreveu, ele não quis gravar para não queimar a sua imagem de bom moço. Então ele dava pro Aguinaldo. Isso aconteceu com Os Brutos Também Amam. Isso aconteceu com essa música Meu Grito, né? Que todo mundo tem tocado, que é uma composição do Roberto Carlos. E também uma música de Erasmo Carlos que ele gravou chamada Frustrações. Eram músicas que na época eles não tinham coragem de gravar e achavam que não ia ser uma bela voz para interpretar a sua própria né, composição, suas próprias letras, e o Aguinaldo gravou estas canções aí que ficaram eternizadas, originalmente na voz do Aguinaldo, mas que são composições de Roberto Carlos. E aí, pai Tabajara, que entra na nossa história, a última entrevista que eu fiz com o Aguinaldo Timóteo aqui na Rádio Guará foi no dia 28 de dezembro de 2020, em meio à pandemia. E Aguinaldo contou essa história. Eu sou magoado com 3 pessoas. Romário, porque na Copa de 94 fui eu que escalei o Romário. Ele disse que na época do deputado federal, ele que pagou pro Romário entrar na seleção. Carlos Alberto Parreira, que de acordo com o Aguinaldo, ele foi o deputado federal da época que mais deu força para a seleção brasileira na época, politicamente. E em terceiro lugar, Roberto Carlos, que nunca chamou o Aguinaldo Timóteo pra cantar nem uma arruela no especial dele da Globo, pai Tabajara. Mas isso é que é o engraçado. O legal dele é que ele chegava, o que ele tinha pra dizer, ele dizia. É mesmo. Né? Então, quer dizer, era um cara que tinha a personalidade dele muito marcante. Tem pessoas assim, né, Danilo? Que é bom. Tem pessoas marcantes que conseguem marcar o seu espaço com a sua personalidade. E esses artistas antigos, os artistas da época do Aguinaldo Timóteo, eles tinham muito essa personalidade, né? Muito do tempo também que ele era. E outra coisa, pai Tabajara, a grande polêmica dele, né? Se era gay ou não era, tinha essa polêmica. Ele ficava toda, né? Brabo da... Ele no Instagram, eu até lhe mostro, pai Tabajara. Teve um caboclo que eu tirei uma foto com o Aguinaldo Timóteo na época. Aí o pessoal perguntou: quem é mais qualiro? Danilo, era de molecagem. Aguinaldo Timóteo, deve ser tua mãe. Respondeu lá mesmo na lata. Responde na lata, ele respondia. E todas as entrevistas dele, pelo menos as que eu acompanhei, porque eu gostava muito, eu particularmente escuto muito o Aguinaldo Timóteo. Tenho várias músicas dele. Eu tenho até música dele no LP, não acredita? Eu tenho também, a bolachinha. Eu tenho a bolachinha, eu tenho aí no toca-disco, Nós temos. Eu e você, nós temos. Então o que acontece? As várias entrevistas que eu vi dele, nunca faltou essa pergunta. Aguinaldo Timóteo, você é gay? Ela nunca foi respondida. E ele fala: na verdade, olha, eu posso gostar de Maria, posso gostar de João, que faz massagem nos meus pés. Ele tinha essa frescura. Mas a grande questão mesmo do Aguinaldo, pai Tabajara, era que pouca gente também fala disso.
quando não se falava do negro na mídia, na imprensa, Sim. o Aguinaldo é que falava da maneira mais desbocada possível. Era. Falava mesmo que era preto, né, e que respeitassem ele e tal. Ele sempre foi um ativista contra o racismo. E até fez declarações anteriormente à sua morte agora, daquela história daquele jogador e tal. Ele deu uma opinião até polêmica a respeito desse assunto. E o fato dele ser negro da mídia na época, né? Por sinal, o pai Tabajara, né, foi convidado para uma live, né, falando sobre o negro, o Babalorixá, o negro da mídia. Que maravilha, né? É verdade. Você é craque, representativo, claro. E o Agnaldo Timóteo, ele sempre defendeu essa bandeira, mas sem estar ligado a movimento nenhum. Exatamente. Esse é que era o importante. É isso aí. Sem ligação, aquilo era uma opinião pessoal dele, do artista, ele enquanto artista, ele enquanto pessoa. E o preconceito que ele sofreu ao longo da vida, com certeza, né? Com certeza. Então ele tinha essa opinião própria dele, né? Diferente de muitos artistas, enfim. Ele tinha uma opinião pessoal e a opinião dele enquanto artista na condição de negro. Pai Tabajara, Aguinaldo tem um valor inestimável na música brasileira, um cara respeitado, uma pessoa que lutou sozinho pela sua carreira ao longo do tempo. E ele dizia, olha Danilo, eu lutei para não ser esquecido. Os meus colegas artistas não lutaram para serem lembrados sempre, e por isso ficaram no ostracismo. E aí ele citava todos os outros que foram da mesma época dele, que não estavam mais em evidência, que não eram mais conhecidos, né? Até o Pânico fez aquela brincadeira do menino, que o Eduardo Sterblich fez e tornou o Aguinaldo conhecido também pelas gerações mais jovens. Enfim, é muito triste, eu não queria de forma nenhuma estar falando aqui do falecimento do Aguinaldo, ainda mais por Covid, de uma forma tão repentina, ele que lutou contra, mas tem muita história para contar e não vai ser um programa de rádio apenas que vai fazer uma homenagem devida ao nosso querido Aguinaldo. Então, o nosso último contato foi no dia 28 de dezembro de 2020. Eu vou recuperar esse áudio ali em instantes. Daqui a pouco coloco para vocês a última entrevista de Aguinaldo Timóteo. Inclusive, eu tenho certeza que se o Aguinaldo tivesse aqui em vida, ele pediria para agradecer a uma pessoa chamada José Sarney. Eu não sei o que foi que Sarney fez para Aguinaldo Timóteo, pai Tabajara, mas toda vez que algum maranhense falava de Maranhão perto de Aguinaldo Timóteo, ele só dizia uma coisa: mande um abraço pro Sarney. O presidente Sarney me ajudou muito. Toda vez que Aguinaldo falava de Maranhão para Itabajara, ele tinha que agradecer o Sarney. Mas alguns artistas, não pode dizer o contrário. Sinceramente, alguns artistas do Maranhão, dos mais falados, de Alcione a ele, enfim, todos foram, de uma certa maneira, direta ou indiretamente, foram ajudados pela família Sarney. Mas era impressionante. Qualquer coisa para Itabajara, se falasse, é do Maranhão? Então manda um abraço. Como é que tá o Sarney, menino? Era a primeira coisa que ele fazia. Você pode ir nos terreiros todos aí e perguntar se o pessoal do terreiro vota com o povo Sarney. Porque é o respeito que tem, é o respeito pela pessoa negra, é o respeito pela pessoa, é o respeito pelo artista, né? Então eu acho que isso é muito interessante essa parte. Pois então, gente, é isso, pai Tabajara, muito obrigado. Vai ter programa hoje à noite? Show de bola, show de bola. Cedo hoje. Então, esse bate-papo foi informal, nem foi combinado, a gente só tá fazendo aqui porque eu, de fato, me senti muito, pai, com a morte do Aguinaldo Timóteo. Eu não esperava que acontecesse dessa forma. E assim, o Paulo Gustavo, que agora vai passar por um momento de provação muito grande da sua vida, é um exemplo, né, do que está acontecendo. Eu espero muito que, de fato, a gente tenha um alento com relação ao Covid, porque tem muita gente vivendo um momento complicado, tá? Obrigado, pai! Obrigado, Danilo. Até a próxima. Vou tocar essa aqui que é do Roberto Carlos e que pouca gente sabe. Isso é lindo, os brutos também amam.